Pai Celestial, primeiramente, Senhor, nós temos que render graças de todo o nosso coração. Sim, sabedor de que Jesus, único, eterno, soberano, Salvador, é a porta da salvação. Como o Senhor Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Mas sabemos que precisamos adentrar mais e em todo o tempo aprender do Senhor. Pai Celestial, consciente de que não há um problema que não se submeta ao Senhor, que o Senhor não possa resolver. O Senhor mesmo diz, haveria alguma coisa difícil para Deus? O Senhor diz no Evangelho de Lucas, porque para Deus nada é impossível. O Senhor também diz lá em Isaías, operando eu, quem impedirá? Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo contemple agora o nosso coração, nosso ser interior, bem preparado e receptivo, para que nada se perca do que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar, instruir e corrigir, Senhor, se for preciso, porque quantas vezes conceitos humanos, Senhor, se cristalizam e não há simplicidade para receber os Teus ensinamentos. Senhor, que o Senhor contemple o nosso coração, o nosso espírito receptivo a Ti, bem preparado, para que o Senhor possa falar, sim, fale conosco e que nós guardemos o que o Senhor tem a nos dizer, porque sabemos que não existe tesouro maior, não existe maior valor. Porque os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais haverão de passar. E o Senhor quer abençoar, o Senhor quer proteger, o Senhor quer livrar do mal, sobretudo da condenação eterna. O Senhor quer a salvação da família, o Senhor quer o bem de cada um. Nosso Deus, fale conosco. Pai, nosso pedido é esse, e agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Então nós estamos hoje, não é? Estamos na quarta semana. Vou nem ficar colocando, não é, a ordem de semanas, porque nós temos que estar bem preparados, receptivos para o que o Espírito de Deus tem a nos dizer. Ah, mas o Espírito de Deus nos fala como? Na palavra. Puramente na palavra, irmãos. Olha, muito engano a respeito disso. E a palavra de Deus é tão simples. Não sou eu que vou te ensinar, não. É o próprio Senhor Jesus. Você quer ver? Antigamente, antes de Jesus vir ao mundo, o Espírito de Deus falava com o rei, falava com o profeta, falava com o sacerdote. Mas o profeta que tinha a responsabilidade de receber de Deus as palavras, a direção, a correção, os ensinamentos, e levar então ao rei para que o rei guiasse o seu povo. E até mesmo os profetas falavam ao povo. Só que esse tempo foi. E a Bíblia diz que esse tempo é antigo. Que isso, pastora? Carta aos Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, lá atrás. No capítulo 1 da Carta aos Hebreus, olha só o que diz o versículo 1. Havendo Deus, antigamente, olha bem, falado muitas vezes, muitas, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, nos fala pelo Filho. Exatamente. Olha que simplicidade. Ah, mas eu não vejo Jesus. Mas quer ver Jesus como homem? Como ser humano? Ele veio como menino, nasceu como menino, passou pela porta do nascimento humano,
cresceu como menino, se tornou jovem, adulto. E então iniciou o ministério que o Pai lhe deu. E Jesus era Deus encarnado, só que estava na forma de homem. E então ele vai até a cruz e faz o sacrifício. Mas ele deixou os ensinamentos e a sua presença pelo Espírito Santo. Não houve prejuízo nenhum da presença de Jesus. Hoje ele está em todos os lugares, porque ele está em espírito. Qualquer pessoa que pare para ouvir as palavras da Bíblia, as palavras de Deus, estão diante de Jesus. Essa é a realidade linda, linda, linda e simples. Então observa comigo, diz assim, havendo Deus antigamente, esse tempo já foi, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Quem são considerados os pais? Abraão é considerado o pai na fé. Aí veio Isaac, veio Jacó, e se estendeu então até Jesus chegar. E aí Jesus chegou. Quem é Jesus? Jesus é o Verbo que se encarnou. Então Jesus, literalmente, é a personificação, a pessoa única de Deus aqui na terra, mas na forma de homem. Então Jesus é a palavra, o verbo. Diz o Evangelho de João, diz assim, no princípio era o verbo. Verbo é palavra, verbo é ação. Então, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quem é Jesus Cristo, homem? O verbo, a palavra encarnada. E hoje eu tenho Jesus Cristo, homem, para tocar nele? Não. Eu tenho a palavra que tem o mesmo poder. Então, desde que Jesus veio, a palavra de Deus veio à terra. Então, quem não der atenção à palavra de Deus, não está dando atenção a Jesus. Olha que engano. E tem gente que fica procurando pessoas que dizem falar da parte de Deus. Eu estou cansada de ver gente se arrebentar por causa disso. Porque não dá atenção à simplicidade das Escrituras. Deus reuniu nesses 66 livros o que ele quis para o ser humano. Então, antigamente, ele falava de muitas maneiras. Antigamente. Com José do Egito, ele falou em sonhos. Com Ezequiel, ele falou através de Jeremias, através de figuras. Como assim, pastor? Jesus usava coisas análogas. Por exemplo, se eu falar para você assim, se eu falar a palavra, vamos dizer, deixa eu ver aqui, elefante. Você logo tem um elefante na sua mente. Você tem a figura do animal por causa daquela palavra. Pois é assim que a gente compreende as coisas de Deus, pela palavra. Então, antigamente, Deus falava de muitas maneiras. Desde que Jesus veio, ele fala tão somente na palavra. Então, a palavra é Jesus, a palavra é Deus. Por isso, pessoal, que eu não abro mão, quando eu digo assim, no culto, estamos iniciando um culto, eu digo, desliga o seu celular. Por quê? Porque nós vamos ouvir Deus. Nós vamos ouvir o próprio Senhor Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Então, não sou eu que vou te ensinar. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então está aqui, ó. Você lendo a palavra, você ouve Jesus. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. A nós que somos de Jesus, nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. E quem tem todas as coisas, toda a sabedoria e todo o poder. Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Poxa, quando a gente pensa nisso, meu Deus, um planeta que é físico, terra que a gente pisa, segura, natureza que nos alimenta, que abençoa, que enriquece,
água potável, mineral. Olha bem, alimentos. Tudo foi criado por Jesus. Então, se Jesus é a palavra e pela palavra Deus criou, a palavra foi quem criou. Então, nós temos que dar toda atenção à palavra de Deus. Nesse momento, eu me vejo obrigada a citar o caso do centurião de Cafarnaum, centurião romano. Porque ele nem era judeu. Mas ele prestou atenção em Jesus, no que Jesus falava, ensinava e o que acontecia com as palavras de Jesus. Ele viu que o que Jesus falava acontecia. Então, pela palavra, coisas eram criadas. Ele falava cura e as pessoas eram curadas. Ele expulsava um espírito mau, o espírito mau ia embora. Então ele entendeu que o poder de Deus estava em Jesus. E tem cristãos hoje, ficam a vida toda procurando, e vão num lugar, vão em outro, vão não sei o quê, e vão a palavra. A igreja. Quem foi que instituiu a igreja? Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus se reunia. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, o primeiro tabernáculo, que foi o primeiro templo, que era numa barraca de lona, para que eles montassem, desmontassem, caminhassem, era para o povo de Deus se reunir ali para ouvir a palavra de Deus. Para servir a Deus. Hoje, pouca gente dá atenção, não dá atenção à palavra. Pessoas estão seguindo seus próprios conceitos, achando que estão fazendo o que é certo. O que falta? Eu vou mostrar para vocês. Quem vai falar não sou eu, não. Mateus capítulo 11. Versículo 28. Quem é que chama? Vamos ver aqui. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando para quem? Para ele. Mas quem é Jesus? Aqui está falando a palavra. Jesus está dizendo, vem me ouvir, vem a palavra. Todos que estáis cansados e oprimidos. Assim é a vida do ser humano. Às vezes a pessoa vai com a vida, vai muito bem, vai, até que esbarra num desconhecido, dá um tropeço, sofre uma queda na vida, e aí fica pensando e perguntando, meu Deus, sou uma pessoa inteligente, eu sei isso, eu sei aquilo, mas não entendeu por que aquilo aconteceu. O mundo espiritual é real. Assim como existe a luz em Cristo, existem as trevas. São dois reinos atuantes nesse mundo. Jesus e os seus anjos. Satanás e os demônios. Mas nem todo mundo quer aprender, não. Quer ver? Olha o que Jesus diz assim, aqui no 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então a primeira coisa que diz aqui no 29 é, tomai sobre vós o meu jugo. A primeira coisa é, toma o meu jugo. O que é jugo? O jugo, irmãos, era aquela canga, uma madeira, que entrava no dorso do boi, prendia ele pelo pescoço. E o agricultor com as rédeas, com a corda, ia dirigindo para ele arar a terra. Uma madeira que ia, feito um garfo, que ia fazendo afofando a terra, fazendo as covas, os riscos da plantação. Só que ficava preso no pescoço do boi, ou até dos bois quando eram juntas. Aí o agricultor é igual um volante. Aí Jesus está dizendo, deixa eu dirigir a tua vida. Jugo significa direção. Significa a vontade de Deus na vida de quem se submete. Aí ele diz, e aprendei de mim. Pronto, esse é o ponto. Aprendei de mim.
Até aqui está tranquilo essa simplicidade? Então agora vem uma coisa muito interessante, irmãos. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade de acabar com os seus conceitos que diante de Deus não valem nada e aprender de Jesus. E você quer ver a simplicidade disso? A forma de falar. Pessoas inteligentes, assim, acham que eu não sei falar. Mas o que tem de gente, irmãos, que abre a boca indevidamente, não tem noção do mundo espiritual, que vai captar palavras e vai agir. Tem palavras que iluminam, tem palavras que apagam, tem palavras que edificam, tem palavras que destroem, tem palavras que curam, tem palavras que matam. O Espírito Santo diz, todos aqui conhecem, a morte e a vida estão no poder da língua. Então as palavras têm sim, tem um poder da parte de Deus para dar vida. Quanta gente é curada porque ouviu uma palavra de fé, creu naquela palavra, trabalhou no coração, o poder de Deus operou. Repreendeu o mal, palavras, e Deus honrou. Palavras podem fazer uma pessoa se levantar na vida, podem fazer uma pessoa chegar à pior miséria. E com quem a gente aprende? Com quem aprendeu de Deus. Então, antigamente, Deus falava de muitas maneiras. Hoje, ou seja, desde que Jesus veio, ele fala pelo Filho. O Filho é Jesus. Jesus é a palavra. Então, vamos aqui ao nosso mestre. Evangelho de João, capítulo 8. Vai comigo. Nós falamos de humildade, não foi? Da humildade de Jesus? Falamos ou não falamos? Falamos da humildade de Jesus? Então vamos aqui à humildade de Jesus na prática. Olha só como Jesus foi para com o Pai, como filho. Versículo 28. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo. Tá, mas agora vem a nossa escola da vida, que é exatamente esse finalzinho. Olha o que Jesus disse. Mas falo como o Pai me ensinou. Então Jesus aprendeu a falar o que ele falou aqui na terra. Foi o Pai quem ensinou, sim. E Jesus veio para nos ensinar o que o Pai ensinou a ele e que ensina a nós. Então, quem ouve a Jesus, a palavra de Deus, está ouvindo o próprio Deus. Por que, irmãos, tanta gente não atenta para isso? E nos atacam e criticam. Você quer ver? Muita gente diz assim: palavras somem no ar. Pode dizer quem quiser dizer isso. Pode ser a pessoa considerada do que a pessoa mais... Aliás, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, para vocês aqui. O moço considerado como o maior QI da história nesses dias é um coreano, da Coreia do Sul. E perguntaram a ele como é que ele tinha um QI tão elevado. E ele disse: eu aprendi na Bíblia. O que eu sei, eu aprendi na Bíblia. Pode pesquisar que vocês vão ver. Ele disse: eu aprendi na Bíblia. Porque quem ouve a palavra, as palavras das Escrituras, ouve Jesus. E quem ouve Jesus, ouve o Pai. Foi o que Jesus falou. Então Jesus disse aqui, mas falo como o Pai me ensinou. Irmãos, Jesus nunca usou uma linguagem mundana.
Ele nunca usou uma linguagem natural. Pelo contrário, as pessoas o atacavam o tempo todo, porque ele falava o que o Pai lhe havia ensinado e ordenado que ele falasse. Às vezes a gente vai corrigir uma pessoa que diz que é de Jesus. Por exemplo, tem pessoas, irmãos, que nunca ficam curadas. E aí ficam questionando. Mas se você ouvi-las, conversar com elas um pouquinho de tempo, você vai ver quantas vezes essas pessoas falam das enfermidades delas. Elas não falam das palavras que curam, elas falam da doença. Aí você vai ensinar e dizer, olha, você tem que falar como Deus fala, como Ele manda falar. Ah, não é bem assim não. Ih, vocês entendem a Bíblia ao pé da letra. Eu fui numa determinada loja e uma vendedora disse que era de Jesus. Só que de repente ela virou para a colega e chamou a colega de perturbada. E para essa perturbada. Aí eu falei, amada de Jesus, não fala isso. Você acabou de amaldiçoar a sua amiga. E não é bem assim não. E não é tudo na Bíblia não. Eu falei, como é que é? Não. A gente não tem que levar a Bíblia ao pé da letra. Eu falei, ó, encerramos aqui, amém? Falei, encerramos aqui. Acabou. Fiz a minha compra e fui embora. Não querem. Falta o quê, pastor? O que está faltando? O que falta? Preciso dizer, humildade de coração. Falta humildade para reconhecer que erra. Não querem reconhecer. Tem gente, irmãos, que aparentemente é simples, leva uma vida simples, mas no coração tem um orgulho e sai de perto, acha que sabe tudo. Então, nem Jesus veio com palavras próprias. Ele disse, mas falo como o Pai me ensinou. Uma das coisas mais importantes nesta vida são as nossas palavras e a forma de falar. Quando pessoas dizem assim, palavras o vento leva, isso me arrepia. Isso me arrepia. Ou seja, palavras acabam. Não. As palavras que são de acordo com Deus, que fazem parte do reino da luz, que é Cristo, essas nos abençoam. E Deus está ouvindo e vendo que nós estamos falando como filhos, falando como Pai, como Ele nos ensina. E quando as palavras são naturais, que concordam com as coisas que o mundo fala e que não tem nada a ver com as coisas de Deus, e às vezes até contrariando as coisas de Deus. Então, eu vou te falar dos cultos de domingo. Pessoas acham que confessar os seus medos é a coisa mais natural do mundo. Mas não é. Quem ainda tem seus medos devia segurar a boca, porque o medo é uma porta por onde os demônios vão entrar. Mas quem não é humilde de coração não gosta de ouvir. Acha e pensa que está certo, falando aquilo que parece ser a verdade. Parece, mas é uma porta que dá lugar ao diabo. O Jó falou sobre o medo. E todos nós aqui sabemos que o diabo pediu autorização a Deus para tocar no que era dele. Foi o diabo quem tirou tudo de Jó. Mas o Jó tinha medo. Jó disse as seguintes palavras, depois que perdeu tudo. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Ou seja, eu tinha um medo de perder e eu perdi. Então você vê, os ensinamentos de Deus estão nas Escrituras. Mas nem todo mundo tem essa simplicidade de querer aprender e corrigir os seus erros e a sua forma de falar. Então algumas pessoas que são de Jesus, quando estão doentes, falam muito mais das doenças
da sua doença ou dos seus sintomas, do que da palavra que cura, das palavras de cura. Porque não põe essas palavras dentro do coração. Se colocasse as palavras de Deus dentro do coração, até se encherem, falariam da palavra de Deus. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Ah, mas palavras, elas acabam, palavras somem, palavras o vento leva. Se o vento levasse palavras, se elas desaparecessem, Jesus não teria dito o que ele falou em Mateus, vai comigo, capítulo 12, versículo 36. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Quem vai comigo em Mateus, capítulo 12, versículo 36? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta. Meu Deus, se uma palavra sem sentido, ociosa, é porque não tem funcionalidade nenhuma, não serve para nada. Se de toda palavra ociosa, sem sentido, as pessoas prestarão contas no dia do juízo, e nós que somos filhos de Deus, que aceitamos a Jesus, no dia do juízo, se palavras somem com o vento, como é que elas vão chegar no dia do juízo? Então, pessoal, povo de Deus, o nosso histórico no céu está sendo registrado. E o que nós falamos tem registro. Por isso que quando a gente fala uma besteira, às vezes num momento de irritação, ou sem pensar, logo a gente tem que pedir perdão, para que essas palavras não sejam levadas a juízo. Então, se as palavras não fossem tão sérias, Jesus teria falado isso aqui? Teria dito que as nossas palavras podem nos levar para o julgamento, o tribunal, no dia do juízo? Porque o cristão salvo, ele não vai ser julgado. Ele já passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Mas se ele aprende de Jesus. Você vê, Jesus entrou na casa de Marta, Maria não perdeu a oportunidade de ouvir tudo que Jesus estava falando. A Marta não se importou, ela estava dentro. Tem gente que está dentro do meio cristão evangélico, mas só pensa nas coisas da vida. Então você observa comigo, se as palavras não tivessem um peso total de poder para o bem ou para o mal, Jesus não diria que as palavras vão levar ao tribunal no dia do juízo. Aí, aproveitando o ensejo, versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Hoje nós vamos aqui a um foco. Qual é? Bom, então vamos aqui. Se a boca fala do que o coração está cheio, isso está até aqui, ó. Aqui, ó. No versículo 34, quando Jesus repreendeu os fariseus, os escribas, ele disse assim, raça de víboras. Jesus falou com os fariseus, com os escribas. Ó, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? O que Jesus está dizendo? Eles camuflavam o que estava no coração, usando a boca para elogios. Mas o coração não era verdadeiro. Aí Jesus diz aqui, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então quem quer cura, tem que encher o coração das palavras de Deus que curam. Enchendo o coração, a boca vai falar das palavras que curam. E falando as palavras que curam, literalmente vai estar se revestindo do poder que cura, que liberta. Mães oram pelos filhos, mas com os olhos naturais amaldiçoam os filhos. Uma mãe disse para mim que o filho era bandido. Ela disse para mim, a senhora pode botar o nome do meu filho
porque ele é um bandido. Eu disse, não. Eu não vou botar o nome de um bandido. Deus não lhe deu um bandido. Quando o seu filho nasceu, ele não nasceu bandido. Ele nasceu uma criança, um menino, uma herança do Senhor que Deus lhe deu. Ele cresceu. O meio em que ele se meteu. Mas Deus não lhe deu um bandido. Deus lhe deu uma bênção. Deus lhe deu um presente. Deus lhe deu uma herança. Deus lhe deu um filho. Então a senhora não diga mais que seu filho é bandido. Eu conheço meu filho. Falei assim, ó, sinto muito, mas eu não boto o nome de bandido no meu livro de oração. Eu boto o nome de seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Para começar a corrigir os erros. Então tem gente que é orgulhosa e não quer ouvir a correção. E fala e colhe o que planta com as suas palavras. Porque palavras são sementes. Mas dia menos dia elas vão germinar. E o diabo vai se apropriar. Por isso que o diabo encontra tantos espaços na vida das pessoas. Mas o triste, eu volto a dizer, é o povo de Cristo que muitas vezes, por falta de simplicidade e humildade de coração, não quer essa simplicidade de sentar, ouvir e corrigir os erros. Deus não chama uma pessoa para ela continuar como ela era. Você vê o engano que está em grande parte do meio evangélico nos nossos dias. Deus me ama do jeito que eu sou, não preciso mudar em nada. Tá bom, tá no pecado, continua no pecado. Tá nos vícios, continua nos vícios. Eu quero é ser feliz, Deus me ama. Isso é um engano, pessoal. Pelo contrário, Jesus disse, alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Aprendei de mim, foi o que nós vimos logo no início. Aprendei de mim. Então nós vimos que Jesus, tudo o que ele falou, tudo o que ele ensinou, ele aprendeu do Pai. E foi fiel na transmissão do que o Pai investiu nele. Filho, vai lá na terra, ensina o meu povo, ensina aqueles que te ouvirem. Ensina estas palavras. Se as palavras, irmãos, não fossem tão importantes, não fossem vitais, ou não fossem causa de destruição até total, é só a gente parar e pensar. A terra não existia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou. E a terra era sem forma e vazia. Não servia para nada. Sem forma e vazia. Até que Deus começou a criação. E como foi que Deus começou a criação? Com palavras. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas tem um poder que precede as palavras, a palavra que criou a luz. Vai comigo em Gênesis capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo de número 1. Então, o título, a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Dá uma paradinha. Então as trevas dominavam. Assim é a vida do ser humano antes de aceitar Jesus. As trevas dominam. As trevas dominam. Mesmo que a pessoa não seja, né, como essa mãe falou, bandido, mas não tem luz do céu, ou seja, não tem entendimento. Porque a luz é Jesus. Jesus é o entendimento. Jesus é a sabedoria. Aí você vê, olha só. Então a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Quem dominava? O diabo. Deus criou a terra, o diabo logo quis dominar. E encheu a terra de trevas. Você imagina uma mãe, uma mulher que engravida
e amaldiçoou o filho dentro do ventre. Claro que as trevas vão dominar. Mas Deus não deu trevas. Deus deu uma bênção. Só que a boca vai dar legalidade ao reino das trevas. Então, e diz aqui, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia. Mas sobre a face das águas, quando você fala de Jesus para uma pessoa que ainda não é de Jesus, vamos dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Essa pessoa fisicamente, ela tem 70, 75% de líquido no seu corpo? E se ela aceitar Jesus, Jesus não entra no coração dela? Então, quem convence essa pessoa quando você está falando de Jesus para ela? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando você fala, já está ali para ficar sobre aquela pessoa. Está vendo? O Espírito Santo é quem mais presta atenção nas nossas palavras. Isso mesmo. O Espírito Santo é quem mais presta atenção nas nossas palavras. Aí o diabo sabe que o cristão não se interessa em aprender a palavra de Deus. E fala das coisas naturais, que são fatos, são fatores, são reais. Tá bom. Fala da doença, mas fala o tempo todo. E não fala da cura e do poder de cura. Como é que a luz vai se manifestar? Então você vê, ó. E disse Deus, só havia trevas, e disse Deus. O que Deus disse? Deus chamou a luz à existência. Não existia luz. Não existia luz. Assim é a pessoa doente, não tem saúde. Não existia luz. A pessoa só fala Tem gente, irmãos, que só fala de perigos. Só fala de perigos. Fala de bala perdida. Fala de bandidagem. Só fala de trevas. Como é que vai ver a luz? Como é que vai receber bênção? Como? Só havia trevas. Isso aqui é um fato. Isso aqui é uma realidade. Só existia trevas. Mas Deus não abriu a boca e vai dizer só tem trevas. Não. Ele acabou com as trevas, chamando a luz à existência. Haja luz. O verbo haver não existia. Só havia trevas. Deus chamou a existência a luz sobre as trevas. Para acabar com as trevas é a luz. Para acabar com a maldição é a bênção. Por que o povo de Deus tem isso, irmãos? Tanta gente. Como eu contei o caso da moça na loja. Eu fiquei impressionada. Eu não falei para ela que eu sou pastor. Não falei nada. Eu nem vou na rua, não vou comprar. É coisa mais difícil. Eu sempre peço alguém lá de casa, alguém, né, para ver coisas, mas quando algumas coisas você quer do seu gosto. Então, vamos lá para ver. É coisa rara. Aí a menina brinca com a colega e daqui a pouco lança uma maldição violenta. Chamou a garota de perturbada, de atrapalhada. Eu falei, ei, não fala isso não, você está amaldiçoando sua amiga. Ah, é brincadeira. Ah, também não é assim não, a Bíblia não tem que se entender ao pé da letra não. Isso não é ao pé da letra. Eu falei, meu Deus. Entendeu nada? Eu falei, tá bom, encerramos aqui. Comprei, paguei, fui embora. Não quer, meu irmão. Não tem noção pro dia do juízo. Essa perturbada. Só havia trevas. A realidade é que só havia trevas. O fato real, só havia trevas. Se não crer no poder de cura para lançar esse poder em cima da doença, como é que a cura vai se manifestar? Tem que parar e pensar. Você tem que ver como você age, o que você fala diante de fatos. Porque as pessoas dizem assim, mas não está vendo que eu sou doente? Então só falam da doença, querem que todo mundo concorde e fale também. Só falam de miséria e querem que todo mundo abra. E querem ter prosperidade, querem que Deus abençoe.
Jesus jogou na cara dos judeus a incredulidade e a falta de fé. Jesus jogou. A Bíblia diz que na cidade de Nazaré, Jesus não pôde fazer quase milagre nenhum, porque eles só viam Jesus como filho do carpinteiro. Às vezes, irmãos, é uma criança. Eu tenho aqui um caso de uma menina de 9 anos de idade, tinha 9 anos na época. Quando lançamos o relógio de oração, as crianças gostam de participar. E ela pediu para Jesus que queria sair do lugar onde ela morava, que não era nada agradável, queria muito ter o quarto dela num apartamento. E a mãe disse: filha, esquece, filha, nós não temos condição, sua mãe é diarista. Seu pai ganha X, não é assim, filha. Mãe, Jesus não é o nosso pastor? Está escrito que nada nos faltará, eu vou pedir. Filha, a mãe com medo da filha orar e não conseguir. A menina botou no relógio de oração. A princípio foram para o aluguel. Hoje a casa é própria. Porque essa menina teve fé para pedir. Não retrocedeu da fé e não mudou as palavras. Mãe, Jesus é o nosso pastor, ele vai nos dar. Uma criança de 9 anos. Foi quem Deus pôde usar para abençoar uma família inteira. As pessoas falam demais de maldições, irmãos. As pessoas falam demais dos problemas, irmãos. Cristão tem que saber dosar a boca. Doença, fala para o seu médico. Para ele você tem que falar. Doença, problemas, leva no altar de Deus. Fala para Deus. Você tem que falar. Entrega. A palavra diz: entrega ao Senhor, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Mas se no dia a dia você não falar como Deus fala, como Deus manda os filhos falarem, nunca vai receber. Nunca, nunca, nunca. Você quer ver? Isaías capítulo 8. Livro de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Quem lê comigo? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alvo. A lei é considerada o Antigo Testamento, que tinha a lei de Moisés. Testemunho é Jesus que veio à terra, testemunhando do próprio Pai. E hoje somos nós. Jesus disse: vós sois as minhas testemunhas. Então, olha o que o Espírito de Deus ensina. À lei e ao testemunho, ou seja, vá no Antigo e venha no Novo Testamento, na palavra. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz. Então, irmãos, é hora de começar a falar de soluções. Elas ainda não existem. Não existia luz, só havia trevas. As trevas dominavam. Então o diabo reinava, os demônios reinavam, a maldição reina, a miséria está reinando, as doenças estão reinando, mas não falam, não chamam a existência. Jesus chamou a luz sobre as trevas. Haja luz, só havia trevas. Se Jesus pensasse como essa gente pensa, povo que se diz evangélico, mas só fala da doença, só fala da crise, só fala da miséria, só fala de endividamento, só fala dos perigos. Se não falarem segundo esta palavra, nunca verão a luz. Nunca verão a luz. Então só havia trevas. Isso é realidade, pessoal, é fato. E disse Deus: haja luz. Só existia trevas. Deus chamou a luz para acabar com as trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus é maior que qualquer realidade, qualquer fato. Então vamos aqui aprender de Jesus.
à lei e ao testemunho. Fala de acordo com a palavra. Ah, mas é muito perigoso. Está indo para o trabalho. O Espírito de Deus não tocou teu coração para você não ir. Ele não inspirou você para você mudar o seu caminho. Aí é que é a hora. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ou tem ou não tem. Por que o povo de Deus não põe a palavra para dentro? Pastora, como é que eu começo isso? Não é falar da boca para fora não, pessoal. Não é não. Tem gente que recita versículo e os mesmos versículos que recitam nunca acontecem. Sabe por quê? Porque o coração está vazio. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, agora é a receita, irmãos, do céu. Versículo 20 e 21. Provérbios capítulo 4, versículo 20 e 21. Filho meu. Pessoal, olha para mim. Deus tem os seus filhos aqui? Amém. Alguém diz amém? Amém. Então vamos lá, porque Deus está falando com filhos. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Olha bem. Primeiro, filhos, aceitamos a Jesus. Fomos registrados no livro da vida, que está no céu na mão de Jesus. Então agora somos filhos. Nós já saímos das trevas. Então vamos tirar a vida das trevas. Vamos trazer a luz. Vamos fazer as coisas acontecerem. Tem gente que ora, nunca acontece nada. Fica esperando as coisas acontecerem. Como foi que Deus criou a luz? Com palavras. Como foi que Ele deu forma à terra? Com palavras. Como foi que Ele criou os animais? Com palavras. Como foi que Ele criou os vegetais cereais? Com palavras. As palavras que você tem dito, elas têm trabalhado na sua vida. De repente você está com Jesus há anos, mas está fazendo colheita de tudo que tem plantado o tempo todo. É difícil, não consigo, é perigoso, a minha doença é tal. Não vai mudar nunca. Parece loucura. Mas você vê, só havia trevas. É fato. Então, se a verdade fosse falar os fatos das realidades que se veem, Deus teria dito, só tem trevas, não tem jeito. Mas Ele é Deus. Ele disse, haja luz. Só havia trevas. Os cristãos não se abençoam, pessoal. Eu estou para ver, pouquíssima gente se abençoa. Coisa mais difícil você escutar alguém dizer, eu sou uma pessoa abençoada porque Deus me abençoou. Olha bem, pessoal, as maldições estão aí enchendo a terra. Maldições são fatos, é fato. Mas você quer mudar o fato? Muda os fatores. Vê o que você tem falado, vê o que você tem plantado na sua vida. Vê se você tem entrado em concordância, porque quem é doente deveria dizer, não, Jesus já levou. E eu vou receber isso em nome de Jesus. Chamar a existência. Eu não estou dizendo que as doenças não existem. Elas existem, irmãos. Só que se quiser acabar com elas, primeiro, tem que ouvir bastante Papai do Céu. Segundo, tem que colocar para dentro. Porque olha só, versículo 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. A fé só vem pelo ouvir. E depois que eu ouço, eu medito, eu reflito, eu acredito, eu falo,
eu guardo, eu chamo a existência. Ninguém consegue uma mudança de vida se não seguir os princípios de Cristo. Você vê que Jesus, uma coisa que me fascina é a humildade de Jesus, a simplicidade. Jesus disse para uma multidão, eu falo como o Pai me ensinou. Ou seja, irmãos, Jesus não tinha argumentos próprios. Ele não tinha conhecimento de palavras, pelo amor de Deus. Mas falo como o Pai me ensinou. Tem que ver o que está faltando, irmãos. Muitos evangélicos não aceitam serem corrigidos na sua forma de falar. Que tristeza. Falta humildade, né? Falta o princípio de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que tem de gente nas igrejas sofrendo que não muda nada e culpando as igrejas, culpando pastores, mas não se esforçam, não querem aprender, não querem mudar a forma. Versículo 22, são vida, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Observa comigo aqui, no 21 diz, não as deixes apartar-se. O que? As palavras, no versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, atenta, coloca toda a tua atenção, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Olha só, então esquece os seus conceitos, tá? Não as deixes apartar-se dos teus olhos, coloca os olhos do coração e leia a Bíblia. Guardas no meio do teu coração, no centro. Fazer das palavras de Deus o centro de tudo. O que há de mais precioso. Aí diz, porque são vida para os que as acham, vida, e saúde para o seu corpo. Então as palavras de Deus nos trazem vida e saúde. Mas se elas entram dentro de nós, não é apenas na boca. O pessoal está com mania de está escrito. E fala, e repete, fala, mas não colocou no coração. Tem que tirar a bagagem velha e colocar as palavras de Deus dentro do coração. Um dos profetas que Deus mais usou e de uma forma poderosa para chamar coisas à existência foi Ezequiel. Todos vocês aqui conhecem o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel teve que profetizar em cima de ossos sequíssimos, falar. Mas antes, ele precisou comer as palavras, botar para dentro as palavras. Foi uma figura ilustrativa que o Espírito Santo usou para dizer, você só vai falar em verdade, você só vai falar palavras de poder se elas saírem de dentro de você, se elas estiverem trabalhadas dentro de você. Que isso, pastora? Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Versículo 8. Versículo de 8 a 10. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Vai comigo? Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Dá uma paradinha. E pastor, eu tenho que comer a Bíblia? O espírito humano é faminto de Deus. Ele é faminto de Jesus. Não sabe, mas é. O espírito humano tem fome. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quando você põe a palavra no seu coração, você está saciando o seu interior. Antes da cura brotar no corpo, ela tem que encher o coração. Versículo de número 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Sabe o que é isso? É o livro da história da humanidade que não deu atenção a Jesus. As pessoas vivem gemendo, agonizando, droga de vida. Está sendo registrado, mas não houve. Deus falou com Ezequiel, escuta o que eu te falo.
come esse rolo, come esse livro. Ou seja, bota as palavras para dentro. Agora vai no capítulo 3. Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Ele só poderia falar depois que ele comesse. Então, pessoal, quem recita versículo, fala palavras vazias. Para a palavra ser cheia do poder, ela tem que ser trabalhada dentro do coração. Amém, povo de Deus? Obrigada, Jesus. Glória a Deus.